palavra de Deus diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para que não mais falem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se isso é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Amém. Você sabia que hoje cerca de trilhões de dólares são movimentados através de cabos submarinos em todo o mundo? Existe uma malha de cabos submarinos que dá em torno de 1 bilhão de quilômetros. Existe hoje cerca de 500 cabos submarinos que fazem conexão da África para os Estados Unidos, para o Brasil, para o Oriente Médio, para a Ásia, e eles estão soltos no fundo dos nossos oceanos. Há mais comunicação de transação financeira por meio desses cabos do que se pode imaginar. E não apenas isso, embora existam cerca de uns 5.000 satélites soltos na órbita da Terra, a maior parte da comunicação que você está fazendo aí agora, inclusive assistindo essa mensagem, por meio da internet, cerca de 90% de toda a comunicação da internet é feita através desses cabos submarinos. Caríssimos. Imagina a manutenção de puxar um cabo daqui da nossa costa, pegando o Atlântico todo, até o outro lado. Existem cerca de 100 cabos desses espalhados pelo mundo, pelo nosso planeta. Eu estava lendo a reportagem que falava sobre isso, e lá falava qual era o grande desafio dessa comunicação. E um dos dois destaques maiores que eram dados é porque esses cabos precisam ter manutenção, e eles acabam sendo danificados, às vezes, por causa das âncoras de navios, e aí pode bater em cima lá, dar algum problema, ou intencionalmente se examina se não tem países, como por exemplo a Rússia, que por meio de espionagem, quebrando um desses cabos aí para atrapalhar um pouco a comunicação. Aí quando eu estava lendo essas coisas todas, eu fiquei pensando, ele falava sobre os desafios da comunicação. Eu fico pensando para nós, quais são os desafios que nós temos para a comunicação do Evangelho? A gente não tem uns cabos de tamanho, distância, com tantos quilômetros assim.
Mas Deus nos deu a graça de comunicar o Evangelho de pessoa a pessoa. O Senhor Jesus Cristo mesmo, em carne e osso, ressurreto, deu a ordem aos seus discípulos para que eles levassem, comunicassem em todas as nações todas as coisas que ele havia dito. Não é para falar pouca coisa dele, não. É para ensinar todas as coisas que Jesus fez e que ensinou. E eles deveriam fazer, então, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor iria habilitá-los, capacitá-los, para que eles pudessem fazer essa comunicação. E essa comunicação do Evangelho, sem cabeamento submarino, começou por meio de palavras, por meio de escritos, e hoje, sim, na nossa era tecnológica, sendo utilizado por outras maneiras também. Mas essa comunicação do Evangelho se espalhou por todo o mundo. E o desafio continua para nós. O desafio para nós não são âncoras que batem nos fios, mas existem outros obstáculos que atrapalham a nossa comunicação do Evangelho. E a maioria desses obstáculos estão dentro de nós. Existem alguns externos também. Às vezes você quer comunicar o Evangelho com uma pessoa que é de outra língua. E nós vivemos essa realidade desde a Torre de Babel. Os povos se espalharam, cada um desenvolveu o seu idioma, a sua cultura, e para a transmissão do Evangelho é uma barreira que a gente precisa vencer. Às vezes você quer falar com alguém, mas não sabe como. Eu me lembro que quando nós recebemos uns holandeses lá em casa, minha esposa querendo dizer para eles que estava na hora de comer, tomar banho, ela fala, né? Então, quando você não sabe falar, como é que você comunica o que você quer? Né? Tomar banho, aí trazer uma toalha assim. Eu não sei falar com eles, como é que a gente se comunica aqui? E é interessante que a comunicação nem sempre é por palavras. A mãe sabe disso, principalmente a mãe de bebês. Ela sente o choro do menino, esse menino está com fome. Eu não sei como é que é isso, né? Esse chute também que dá. Aí ele está com frio. Está chorando porque está com frio. Assim, cadê tem uma mãe aí com um filho pequeno. E elas vão ali, o menino está chorando, parece que o choro está dizendo, eu estou com fome. Mas de alguma forma vai se percebendo. Existem as barreiras linguísticas, existem as barreiras culturais, transculturais, para a transmissão do Evangelho. A gente sabe de tudo isso, mas a pior de todas as barreiras, ela está dentro de nós. A nossa indiferença, a nossa indisposição, a gente ter o conteúdo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e às vezes tem uma pessoa do nosso lado que não conhece isso, e nós não temos coragem, vontade, disposição para transmitir isso para outra pessoa. Essa é a pior de todas as barreiras. Porque quando a pessoa tem a disposição e ela vence as barreiras do seu próprio coração, ela dá um jeito. Ela se vira. Mas pastor, eu não sei nem ler. Mas tem pessoa que não sabe ler, mas transmite o Evangelho. Mas eu não sei falar com esse povo. Tem gente que mesmo sem saber ler, mas aproxima, serve, descobre, aprende e vai. Porque dentro do coração há um ímpeto, há um desejo de se comunicar o Evangelho. E nesse sentido, irmãos, a comunicação do Evangelho, ela vem com esse desejo dentro do coração dos salvos, dos eleitos, que querem glorificar a Deus, que querem viver para a glória de Deus, e querem louvar ao Senhor, e eles percebem assim, desse meu lado aqui não tem gente louvando a Deus, então preciso comunicar o Evangelho para que Deus seja louvado. Eu não adoro a Deus só, não, o importante é só eu adorar a Deus. Não, nós não temos esse pensamento centrado em nós mesmos, mas o pensamento é sempre a visão do próprio Deus que nos dá na sua palavra. Pessoas de todas as línguas, tribos, raças, de todas as nações, perante o Cordeiro, o adorando e o servindo pelos séculos dos séculos. Esse é o retrato bíblico do que nós vamos ter. Eu sei que, de primeira, pois a gente não sabe os idiomas dos outros, né? Se Jesus tivesse voltado já, não tivesse tudo perante o Cordeiro, como é que a gente ia falar? Não sei se a gente já tem um chip, assim, um chip linguístico. Agora todo mundo canta na mesma. Mas tem uma palavra que todos nós podemos cantar. Em qualquer lugar do mundo existe uma palavra que é universal. Você sabe qual é? Em qualquer lugar. Se você for na China, essa palavra.
Se você for na Rússia, é essa palavra. Se for no Afeganistão, é a mesma palavra. Se sair dali e for para Cuba, é a mesma palavra. Se for para o Canadá, é a mesma palavra. Que palavra é essa? Qual é a palavra aqui? Em qualquer idioma, é a mesma palavra. É a palavra que dá sentido para toda a nossa existência e que diz a razão da gente viver. É a palavra aleluia. De origem hebraica, o verbo halal, louvar. E é interessante que vem no grau piel, intensidade. Louvar nunca é louvar, é louvar. Louvar a Yahvé, e a contração do nome de Deus. Então, halal e Yah. Então, aleluia é louvar a Yahvé, louvar a Deus. Por isso que algumas traduções da Bíblia, em vez de sair aleluia, sai como louvai ao Senhor. Aqueles que tiverem versão corrigida, vão ver que os salmos que tem a palavra aleluia é traduzido assim. E o que nós queremos? Olha só que interessante, a única palavra para todas as línguas. E qual é a palavra? Louvem a Deus. E o que a gente quer? Que pessoas de todos os lugares louvem a Deus. E como é que aquelas pessoas naquele lugar vão louvar a Deus se elas não o conhecem? Como o adorarão se não sabe quem Ele é? Então vamos dizer quem Ele é. E quem vai dizer se não chegar ninguém? Ou seja, tem que ter alguém com a disposição de comunicar esse evangelho. É sobre isso que nós queremos tratar nessa ocasião. E nós não estamos falando apenas de comunicação no sentido de transmitir formações. Nós queremos comunicar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa igreja é uma igreja de expansão, e uma das coisas que a gente precisa expandir é a nossa capacidade de comunicação. Quando eu falo assim, precisamos aumentar a nossa capacidade de comunicação, aí você pensa assim, pastor, vamos botar uma rádio? A igreja precisa aumentar a sua capacidade de comunicação. Vamos ter, então, novos programas no YouTube? Precisamos aumentar a nossa capacidade de comunicação. Vamos capacitar melhor os nossos posts do Instagram? Eu acho que tudo isso é válido, mas a essência não está nisso aqui. Isso aqui é só ferramenta, que pode sim muito bem ser utilizada, mas a essência é outra coisa. Porque quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando de um dos atributos de Deus. Porque Deus fala. E Deus deu essa capacidade para os seres humanos de comunicar também. A gente abre a Bíblia e quando fala da criação de todas as coisas, o que nós temos lá em Gênesis 1:3 é: e disse Deus. Deus é um Deus que se comunica. E Ele cria os seres humanos e dá habilidade para eles se comunicarem. E no mundo caído, o Senhor nos redimiu, nos comunicou a sua palavra, e agora que nós somos alcançados pela graça de Deus, nós temos a grande missão de levar esse evangelho, de comunicar isso para todos os povos. O desafio de comunicar o evangelho para todas as nações. O livro de Atos nos fala sobre isso. Então, o tema de expandir a nossa comunicação sai do livro de Atos. É o reino que está em expansão. É Cristo presente, operando em sua igreja através do seu Espírito e fazendo com que essa pessoa que já sabe comunique para aquela, que comunica para aquela. E aí você tem em Atos 120 discípulos que ouviram do Evangelho e que estão esperando o grande dia que o Senhor Jesus disse aguardai até que do alto sejam revestidos de poder. E daqueles 120 discípulos, depois Pedro comunica o Evangelho. O que o Senhor faz? O grupo sobe para 3.000 pessoas, de 120 vai para 3.000 pessoas. Pedro prega o seu segundo sermão, mais 2.000 pessoas se convertem, são batizadas. O número chega a 5.000, depois daí a gente não tem mais contagem numérica. Mas diz que era uma multidão. E aí de repente você vai vendo aqui Jerusalém, e de repente uma perseguição, e os discípulos vão para o lado da Samaria, e vão para outros lugares, e por onde eles vão comunicando o Evangelho. E o Senhor alcançando vidas. A comunicação do Evangelho, meus irmãos, é algo que não dá para reter. Se você não fizer, você não vai impedir a ordem de Deus. Ele vai usar outra pessoa, e você vai ficar aí perdendo esse privilégio. Agora, todos nós que somos crentes, somos chamados a nos engajar e sermos comunicadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus, de alguma forma.
pastor, eu queria comunicar o evangelho para os povos indígenas. Ah, é? A propósito, uma porta grande tendo sido aberta há cerca de 1 ano entre os índios Caigangue, aqui próximo a Lajeado. E o trabalho continua acontecendo ali, onde nós temos já há cerca de 1 ano dado apoio para aquela comunidade local, e o nosso pastor que está ali em Lajeado tem ido frequentemente pregar o evangelho na aldeia. Ore por isso. Já pensou quando tiver o primeiro batismo? Vai ser o primeiro indígena do Rio Grande do Sul convertido que a gente tem conhecimento. Já pensou? Igreja Presbiteriana Caigangue. Já parou para pensar? Vamos comunicar o evangelho. É isso que nós desejamos, ver a comunicação do evangelho. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala dos apóstolos comunicando o evangelho. E é interessante que é logo depois que esse número sobe a 5.000 convertidos. Está lá no capítulo 4, verso 4. E depois disso, graças a esse avanço no número de crentes, você vê que logo surge o inimigo tentando atrapalhar. E as autoridades religiosas querem frear, querem reter aquilo que Deus está expandindo. E eles então aparecem para perguntar: que história é essa aí? O que vocês andaram fazendo aí? Quem é esse coxo aí que vocês curaram? E aí não dava para negar que o milagre tinha acontecido. O homem foi curado. Mas eles, não, a gente tem que fazer um jeito de reter isso aí, tá? Esse negócio está aumentando muito. Isso está influenciando muitas pessoas. E eles então começaram a arguí-lo. Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? E começa a dar um aperto nos apóstolos ali, especialmente Pedro e João. E aí nós temos, a partir do texto que nós lemos, versículo 8, Pedro então, cheio do Espírito Santo, respondendo: autoridades do povo e ancião. Olha como é bonito, né, o apóstolo falando aqui. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito. Olha o nível da argumentação dos homens aqui, né? Eles não chegam, o que mesmo? Desculpa, eu não fiz nada. Não, os homens sabem conversar. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome de Jesus Cristo é que esse homem foi curado. Jesus Cristo é a pedra rejeitada, mas se tornou a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E eles olhando assim para o outro: rapaz, esses cabas são bons de fala, viu? Você observou o que é dito no verso 13? Ao observarem, já ao verem, eles estavam percebendo, olhando para aquele discurso de Pedro, para a fala de João, para a maneira como eles se comunicavam. E olha só, eles sabiam quem era Pedro e João. Quem era Pedro e João? Era gente simples, pescadores, homens comuns. Não eram homens que tiveram grande cultura. E aí o texto diz: sabendo que eram homens o quê? Iletrados e incultos. As duas palavras gregas aqui, interessante, né? Uma é onde vem a palavra gramática, ou seja, e aqui a palavra é agramatoi, ou seja, ele não tem gramática, que aqui foi traduzida como iletrados, a outra você vai gostar mais. E a palavra inculto aqui é idiota. Idiotai. Esses homens são uns idiotas. Para nós é xingamento, para eles está dizendo assim: eles não têm cultura nenhuma, esse pessoal não entende nada, nunca tiveram uma boa formação. Como é que esses homens falam desse jeito? Como é que eles se comunicam desse jeito se eles não fizeram uma boa escola de formação? O texto diz que eles observavam a intrepidez deles. E aí eles chegaram à conclusão. Você viu a conclusão aí, no versículo 13? Qual foi a conclusão que esses homens chegaram? Esses homens andaram com Jesus. E aqui vem a grande lição para nós: quem anda com Jesus expande sua comunicação. Quem anda com Jesus melhora a sua maneira de comunicação? Não.
Não é só uma melhora, assim, dar uma melhoradinha. Essa pessoa expande de tal maneira que, às vezes, até aquela pessoa que nunca abre a boca se torna falador. E aquele que fala demais começa a diminuir o tanto para falar só o que é necessário, importante, e tem uma mensagem para transmitir. Meus irmãos, como é maravilhoso a gente ver isso. Quem anda com Jesus se comunica diferente, fala com ousadia, com intrepidez e causa admiração até nos inimigos. Os inimigos olhando, querendo frear, mas eles não podiam, porque de fato percebiam que ali estavam homens de Deus. Não podiam negar o fato. O texto diz então que eles, já que não tinham o que fazer, eles falavam, vamos fazer o seguinte então. Vocês não ficam falando muito dessa história não, porque já tem muita gente ouvindo isso, então eu vou fazer não é um pedido, né? Chamando-os, ordenou-lhes que absolutamente não falassem mais e nem ensinassem o nome de Jesus. Tá certo? Até aqui tudo bem, já fizeram isso aí, mas daqui para frente não mais, ok? A comunicação deles não perdeu a estribeira. Eles, de maneira argumentativa, versículo 19, agora ele diz assim, julgai se isso é justo. É justo ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque nós não podemos deixar de falar de todas as coisas que vimos e ouvimos. E aí eles ficam lá, E eles ameaçaram mais ainda. Depois soltaram, não tinha o que fazer, porque o homem estava sendo curado, todo mundo glorificando a Deus porque o homem tinha sido curado, e eles ali resistindo, argumentando com sabedoria pelo compromisso que eles tinham com o Senhor. Meus irmãos, eu quero tirar 3 lições aqui para nós. Quando nós andamos com Jesus, nós podemos expandir a nossa capacidade de comunicação. E nós podemos fazer de 3 maneiras que a gente vê aqui nesse texto, e eu gostaria que você orasse e pedisse a Deus, Deus, eu quero expandir minha capacidade de comunicação. Eu quero conseguir falar para os outros de Jesus. Deus, me ajude de alguma maneira. Como eu posso fazer isso? A primeira e fundamental maneira é você falando cheio do Espírito Santo. Essa é a expressão que aparece no versículo de número 8. Como é que alguém pode se comunicar melhor? Como é que alguém pode ter uma fala que impacta a vida dos outros? Como é que alguém pode fazer como Pedro e João e ser instrumento nas mãos de Deus, como eles foram? Somente se forem cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, aqui está o ponto principal. Para atingir o coração do homem, nós precisamos ser como que flechas do Espírito Santo de Deus. Se não for o Espírito agindo em nós, através de nós, não vai ter resultado nenhum. Se ele não nos usar, serão apenas argumentos. E aqui, já que nós estamos falando de comunicação, eu poderia falar, para você crescer na comunicação, você precisa fazer um curso de retórica. Ou um curso de apologética reformada. Ou um curso de dialética. Ou talvez de retórica. Cursos dessa natureza, nenhum desses é errado não, viu? Se alguém quiser fazer qualquer curso desse aí, é ótimo. Inclusive no CETERGS a gente tem dessas ferramentas também. Mas eu quero dizer que tudo isso aí pode melhorar a sua comunicação verbal. Agora, se você quer ser um bom comunicador do Evangelho de Jesus Cristo, você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Anthony Huckman, em seu livro Salvos pela Graça, analisando essa expressão, inclusive, ele destaca que essa é uma coisa que a igreja deve orar pedindo a Deus. Senhor, enche-me do teu Espírito para transmitir o teu Evangelho. Pessoas cheias do Espírito falarão as palavras do Espírito, as palavras da palavra de Deus, as palavras de Deus. Nós precisamos orar por isso. Senhor, que não sejam minhas palavras, que não seja a minha capacidade argumentativa, mas seja o Senhor. E aqui é onde a gente vê a nossa confiança, onde realmente está. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, quando eu fui pregar para vocês, eu não quis usar argumentação, elucubração humana, mas quis anunciar Cristo, a cruz de Cristo. Porque é a mensagem do Evangelho, inspirada pelo Espírito, no poder do Espírito,
agindo e o Espírito tocando nos corações, é somente assim que a comunicação realmente acontece. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas para quem não ouviu, eu conto de novo. Minha mãe se converteu ouvindo um pregador que eu não consegui entender, porque ele não estava usando bem os meios de comunicação, microfone. Mas ela se converteu aquele dia que eu não entendi nada. Eu crente, não entendi nada da mensagem, mas de alguma forma, naquele dia, o Espírito Santo de Deus tocou o coração da minha mãe e ela disse, eu entendi, Deus abriu meus olhos. Não é a nossa capacidade. Isso humilha a gente, viu? Porque nós pregadores estudamos para poder pregar. Aí você faz aquele negócio todo, prepara, estuda, tal. Daqui a pouco você bota o povo para dormir. Aí você fala... E às vezes uma palavra simples Deus usa e converte. Só para humilhar a gente. Mas também não é desculpa para ficar preguiçoso e não querer estudar. Eu volto a falar isso depois, mais à frente. Mas o que eu quero enfatizar é que nós precisamos orar. Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo, capacita-me agora para pregar a palavra. Você deve orar pelo pregador sempre que você vem para a igreja. Ó Senhor, abençoa para que ele fale uma palavra cheia do Teu Espírito Santo para transmitir para as pessoas, porque aí é o Espírito agindo no pregador, é o Espírito agindo no ouvinte, e aí você vê as pessoas mudando de vida. O Espírito capacitando, iluminando a mente e o coração, e aí a proclamação do Evangelho acontecendo. Então o versículo 8 deixa claro isso aqui. Lucas, quando registrou divinamente inspirado, não botou isso aqui como um detalhe à toa. Ele botou intencionalmente. Não é a primeira vez que isso é dito, várias vezes aparece. E eles estavam cheios do Espírito enquanto pregavam. Crentes, busquem ser cheios do Espírito. Em todo o tempo. Para que as suas palavras e sua vida sejam a vida que revela plenitude do Espírito. Descrentes que estão me ouvindo. Hoje você não fala nada. Mas Deus pode te converter e fazer de você até um pregador do Evangelho. Eu nunca pensei que eu ia ser pregador do Evangelho. Quando o Espírito Santo tocou meu coração, daqui a pouco, me deu a habilidade para falar do Evangelho. Então hoje você talvez nem esteja pensando nisso, mas o Senhor pode sim fazer de você um proclamador das virtudes de Deus. Você que faz parte da liderança da igreja, ore para ser cheio do Espírito e não faça nada sem ser guiado pelo Espírito de Deus. Não deixe a sua vontade ser feita, mas busque sempre fazer a vontade do Senhor. Essa é a primeira e fundamental coisa que nós precisamos entender. Se queremos comunicar o Evangelho de maneira eficaz, façamos isso no poder do Espírito, na total dependência dele. Segundo, observando aqui o que nós temos no texto, a gente percebe que eles, andando com Jesus, puderam expandir sua capacidade de comunicação, não apenas falando cheio do Espírito Santo, mas falando também de maneira educada e argumentativa. Agora vem a outra responsabilidade, né? De um lado, se o Espírito não agir, nada vai adiantar. Mas, por outro, se o Espírito opera em mim, então ele vai me educar. E aqui é onde o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens, educando-nos. Pode ter crescido como pescador, pode não ter frequentado escolas eruditas, mas Deus pode pegar essa pessoa e educá-la, para que ela saiba falar, para ela falar melhor. E geralmente os pastores presbiterianos se especializam nisso. No ambiente presbiteriano a gente vê um cuidado maior com isso, para que as pessoas, quando forem falar da palavra de Deus, não falem qualquer coisa ou besteira. Falar umas besteirinhas aqui para poder dar um tempo aqui para nós, não. É tanto que se conta a história de Rui Barbosa visitando uma cidade em que estava um pregador novo na cidade. E quando ele chega lá, todo mundo ouvindo na praça, aquele pregador novo, e aí ele diz, quem é esse pregador novo que está aí? Sim, é pastor presbiteriano, disseram para o Rui Barbosa. Rui Barbosa, presbiteriano. Logo vi. O comentário dele foi esse, logo vi. Por quê?
que a fama sempre foi, esse pessoal é estudado. Então você vê, pode até não ter crescido com uma boa educação, mas depois que conheceu a Jesus, vai começar a ter educação. Até que não teve escolaridade, começa a estudar a Bíblia, porque quer conhecer a Jesus, era analfabeto, aprendeu a ler, porque quer conhecer a palavra de Deus. E você vê como o contato com as verdades bíblicas transforma a vida da pessoa. Ele não vai continuar na ignorância, sendo guiado, qualquer coisa que dizem para eles. É por isso que na Idade Média não se botava a Bíblia na mão do povo, deixa o povo na ignorância. Só o alto clero que tinha contato com as Escrituras e nem falava dela. Da Reforma vem e fala, não, vamos ensinar o povo a Bíblia, botar a Bíblia na mão do povo, mas o povo não sabe ler, então vamos ensinar a ler. Agora já sabe ler, então vamos botar a Bíblia na linguagem deles. Para quê? Para que eles possam ter contato direto com isso. Aí você vê que as pessoas começam a ser educadas. Elas começam a ser transformadas. Se tornam respeitosas até. Você viu como Pedro é aqui? Não é porque é iletrado que é grosso, viu? Pedro não é... Olha só a forma como ele argumenta. Autoridades do povo e ancião. Olha só, respeitoso, vivente. O que vocês querem falando comigo? Não tenho nada para dizer para vocês. Sai da minha frente e soltava um palavrão. Não, o cara anda com Jesus, ele muda a forma de falar. Ele está sendo educado na forma como ele fala. É cheio de palavrão, vai abandonar os palavrões. A linguagem atrapalhada, vai arrumar a forma de falar. Olha como eles são respeitosos aqui. Embora os caras estão querendo o pescoço deles, mas estão aqui, autoridades do povo e ancião. Visto que hoje nós somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e da forma como ele foi curado, tomai conhecimento, vós todos que estão aqui e todo o povo. Observe a maneira como eles argumentavam, eles aprenderam. Eles aprenderam vendo Jesus. Vendo Jesus pregar. Quando Jesus pregava, as multidões ficavam ali, ó, os olhos grudados em cima dele, olhando assim, fica quieto, quero ouvi-lo. E as multidões correndo, querendo ouvi-lo. E os apóstolos estavam ali, ó, o tempo inteiro. Pá, que sermão foi aquele de Jesus, hein? Já acabou, foi? Tem 2 horas que ele falou, já acabou. E já corria para outro lugar, Jesus começa a falar, fica quieto aí, todo mundo ficava ali, querendo ouvir. Eles tiveram esse professor o tempo inteiro, agora eles estão aqui falando. Autoridades do povo, ouçam aqui o que eu tenho a dizer para vocês. Tem um momento que o apóstolo Paulo percebe o nível de quem estava falando, e ele começa a falar em outro idioma. E aí o povo respeitou mais ainda. Opa, peraí, fica quieto. Ou seja, usando todas as ferramentas para que a comunicação do Evangelho seja mais eficiente. Ser crente não é para ser sem educação, sem respeito. O atrevido. Essa é a palavra que eu descrevo nossa geração hoje. Povo atrevido. Fala de quem não deveria. Usa as palavras de maneira equivocada, atrevida. Nós não podemos fazer assim. Nessa época nossa, onde as pessoas têm coragem de falar de todo mundo, de maneira atrevida, nós não precisamos xingar ninguém, nós não precisamos ser grossos, nós não precisamos gritar, nós não precisamos difamar. Use as normas da boa educação. A graça de Deus nos educa. Paulo, como eu disse, usou até outro idioma para ganhar respeito dos ouvintes. Nesse sentido, irmãos, eu até diria aqui para os pais, especialmente aos pais, porque papagaio velho para aprender é mais difícil, mas aprende também. Ensine seus filhos outros idiomas, para eles terem facilidade de se comunicar, e comunicar o Evangelho. Está conversando com alguém, e principalmente na época tecnológica como a nossa, você está aqui, você está conversando com alguém, está jogando videogame aqui e hoje está conversando com alguém em outro país. Então, se tem todas essas habilidades, bota para conhecer, mas com um objetivo, para levar a mensagem do Evangelho adiante. Estude, cresça, fale com autoridade e sempre com boa educação. Precisamos investir mais na educação infantil, na educação fundamental. E quando chegar lá em cima, a gente vai estar mais desenvolvido, mais educado, poder argumentar. Você percebe que eles têm argumentação?
Eles não falam só um negócio assim, é Jesus. É Jesus. Por quê? Jesus é tudo. Não, ele fala assim, julgai se é justo isso. Pararmos de falar de um Deus que acabou de fazer um benefício para esse povo. Eu fico imaginando o povo ouvindo. O que vocês acham? Você acha que a gente deveria fazer isso mesmo? Atender a esse pedido dos senhores? Ou continuar obedecendo a Deus? Com todo respeito, mas nós vamos continuar obedecendo a Deus. Ou seja, ainda que ele lida com essa oposição, ele não deixa de ter uma argumentação clara e que acaba vencendo aqueles outros pela lógica que eles utilizam das suas palavras. Nós podemos crescer nisso. Podemos vencer na argumentação, mas é claro, por isso que no início lá eu falei, o mais importante é no poder do Espírito. Mas a gente vê que eles também tinham condições de fazer isso. Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo em Atenas, para poder fazer uma boa comunicação do Evangelho, ele não já chega vendo a idolatria. A Bíblia diz que o espírito dele se revoltava daquela idolatria. Ele fala, vocês vão tudo para o inferno. Vocês idólatras não entrarão no reino dos céus. Ele podia começar xingando todo mundo lá, né? Ele fala, como é que eu vou alcançar essas pessoas? Porque ele quer comunicar o Evangelho de verdade, não quer só falar. Quer ganhar aquelas pessoas. Então ele chega lá e fala, olha, vocês são muito religiosos, viu? Pá, os gaúchos dizem assim, né? Estava de olho aqui nos altares de vocês. Eles são muito religiosos, viu? Sim, ou seja, um elogio para o cara se sentir bem. Né? Aí Paulo continua argumentando. Eu até vi um altar ali interessante. Ao Deus desconhecido, né? Sim, vai que a gente esquece de alguém. Então é aquele. Pois é esse que eu quero falar para você. Esse que vocês esqueceram, eu conheço. É o Deus que criou os céus e a terra. E aí Paulo vai argumentando. Algumas pessoas não quiseram continuar ali, porque, como eu disse no início, é o Espírito Santo quem convence. Mas Paulo pregando, o Areopagita se converte, Dâmaris se converte, outras pessoas se interessam, porque Deus estava operando ali na vida daquele homem. Deus há de dar graça para nós também, para que a gente possa falar perante quem for e conseguir argumentar com as pessoas, falando de maneira correta, falando da maneira bíblica, clara, a transmissão do Evangelho. Se hoje você tem dificuldade com isso, eu lhe sugiro começar a orar. Senhor, expanda a minha capacidade de comunicação. Eu começo a falar, mas sou embolado. Tem gente que é prolixa mesmo, né? Começa a falar e você vê... E ele está falando na língua, mas parece que está falando em outro idioma. Quanto mais ele fala, mais se enrola. Aí você fica, o que ele disse mesmo no final? Peça a Deus, Senhor, me dê capacidade de transmitir de forma clara, profunda e simples, as verdades do Senhor. Crentes no Senhor Jesus, sejam pessoas bem educadas, transmitam a mensagem falando e fazendo. Igreja, seja conhecida pelo seu destemor, honradez e também pela sua boa educação. Essa sempre foi uma marca da nossa igreja e nós precisamos prosseguir com ela. Pais, invistam na boa educação dos seus filhos. Crianças e adolescentes, não fiquem com preguiça quando o pai de vocês começar a ensinar alguma coisa. Isso tudo vai ajudar no desenvolvimento de vocês. Alguma aplicação também transcultural. Conheça a cultura. Quando pensar em transmitir o Evangelho para pessoas de outra cultura, queira aprender como é que eles vivem. Seja educado dentro dessa cultura, para transmitir o Evangelho com maior eficácia. Nunca caia naquele erro do miserável do pastor. E o pior é que era reformado ainda, para denegrir a nossa imagem. Chegou no Rio Grande da primeira vez, ofereceram mate para ele. Ele, Deus me livre, tomar esse negócio, todo mundo bota a boca. Acabou. Pode ser o melhor teólogo do mundo. Essa comunicação não foi eficiente. E acabou afugentando pessoas. Aprenda a viver com as pessoas, entender o que eles valorizam, para poder comunicar o Evangelho para eles de maneira eficiente. Então, já vimos duas coisas aqui, para expandirmos nossa capacidade de comunicação. Primeiro, falar cheios do Espírito Santo. Segundo, falar de maneira educada e argumentativa. E, por último, falar de maneira cristocêntrica.
olha o que é dito ali no texto, quando Pedro começa a anunciar. Versículo 10, ele diz: tomai conhecimento, vós, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em seu nome é que esse homem está curado. Ele é a pedra, Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha só o que ele está dizendo aqui. Primeiro, ele opera ainda hoje. Você está vendo o que aconteceu com esse homem? Foi Jesus quem fez. Ou seja, não era um Jesus, assim, uma história só. Jesus está vivo, foi ele quem fez. A glória é de Jesus, não é de Pedro. Pedro podia falar, né? Gente, é porque assim, né? Eu andei com Jesus 3 anos. Então ele passou para mim essa unção. Então agora esse negócio está em mim aqui. E eu fui lá, falei com o cara, levanta, e ele levantou. Então, se Pedro fosse esse sujeito cheio de si, que um dia foi até, mas aqui já não mais. Mas ele não faz isso. A mensagem é cristocêntrica. E o primeiro aspecto que ele fala de Cristo é: Cristo opera hoje. Esse homem foi curado, foi Jesus quem operou hoje. Foi Jesus quem levantou ele, não foi eu. Isso aqui é importante na nossa comunicação. Isso, inclusive, revela humildade. Não somos nós que temos habilidade ou capacidade de fazer qualquer coisa, mas é o Senhor que continua operando. Depois ele, mostrando a centralidade disso tudo, ele chama Jesus de pedra. Pedra rejeitada, porque o Salmo 118 já fazia referência a isso, a essa pedra rejeitada assim pelos homens, mas que se tornou a pedra de esquina, ou pedra fundamental, pedra angular. Jesus não é um acessório, ele é central. Então, embora os judeus estavam ali, vocês estão aqui, desse negócio de Jesus já. Não, Jesus é central. Ele é a pedra angular, rejeitada sim por muitos. Tem gente que falou mal dele, tem gente que mandou crucificá-lo, mas Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Ele é a pedra principal. Ele é único. Versículo 12 mostra: não há outro além dele. Mostrando mais uma vez que não é mais um, é só um. É só Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é somente através de Jesus Cristo. Então você vê que a comunicação era centrada em Jesus. Jesus que está vivo, operando. Jesus que é a mensagem central e que é exclusivo, único. Não há outro que possa fazer. Não há outro Deus. A nossa mensagem, nesse sentido, a nossa comunicação, às vezes, confronta com as demais. Porque a gente não é mais uma voz só. É a voz. Não é só mais um Deus que existe. É o único Deus. Ela é exclusiva e central, e nós devemos fazer assim. Quando você se levantar para falar de Jesus Cristo, fale mais dele do que de você. Fale mais de Cristo do que da igreja. Fale mais de Cristo do que os seus próprios feitos. Se alguma coisa nós temos, é para Ele. Se algo foi feito, foi Ele. E essa humildade nós percebemos que ela faz parte da vida de todos os servos de Deus em todas as épocas. Uma vez perguntaram a Daniel: você tem o dom de interpretar sonhos? Então, me diga qual foi o meu. Ele falou: isso não está em mim, mas há um Deus nos céus que conhece todos os mistérios, e Ele te fará saber, ó Rei, o que de fato aconteceu. Observe a boa educação, mas também a humildade, mostrando que tudo está nele. É assim que nós devemos fazer. Peçamos isso a Deus, irmãos. Peçamos a Deus que nos dê a graça de sermos comunicadores eficientes do Evangelho, em nossa casa, para os nossos amigos, até mesmo para pessoas que nós não conhecemos. Durante o culto hoje nós lemos inclusive Jesus rompendo as barreiras transculturais, ele, judeu, falando com os samaritanos, sendo que esses não podem falar. Como? Não dá. Eu quero falar para o samaritano. Não, o samaritano não me aceita.
Jesus, com a cultura em mente, com todo o entendimento, ele vai lá, pede ajuda para a mulher. Me dê um pouco de água. A mulher toda desconfiada. Que negócio é esse de água? Meu Deus, só pedindo água para mim, sabe que não pode. Olha, mulher, se tu soubesse quem eu sou, tu é quem ia me pedir água e eu ia te dar água viva. Aí, tu tem água onde? Eu vim aqui no poço para buscar e tu tem água onde? Tu é maior que Jacó, que nos deu o poço? Essa água você bebe e tem sede de novo, a água que eu tenho. Ah, meus irmãos, eu fico imaginando Jesus falando isso. Se eu estivesse ali ouvindo Jesus dizer, a água que eu tenho, ela vai jorrar dentro de você para a vida eterna. E eu fico imaginando os olhinhos da samaritana assim, ó, brilhando diante da fala de Jesus, e ela, eu quero dessa água. Ela não entendeu ainda, né? Ela viu que a mensagem foi atraente, ela viu que é ele quem está ali, e aí Jesus, tá bom, você quer, então traz teu marido e eu te dou da água. Marido? Eu não tenho marido, não. Olha como Jesus também é educado e fala, muito bem, você fala a verdade, porque 5 maridos você já teve, realmente, esse sujeito que você está vivendo não é seu marido, né? Danadinha, né? Você... Aí ela, vejo que tu és profeta. Onde é o lugar certo de adorar, aqui ou lá? Alguns acham que ela está desviando o assunto, ou aprofundando. Mas Jesus continua, nem aqui nem lá, em espírito e em verdade. Tá bom, quando o Messias chegar, ele vai me contar mais. Foi um prazer conhecer o Senhor, viu? Eu sou o Messias, eu que falo. Aí eu fico imaginando o queixo dela, assim, eu ia cair no chão. A mulher sai de lá desnorteada, andando. O cântaro foi esquecido. Chegou no centro da cidade, o povo que foi, mulher, que tu viu um fantasma. Ela, achei um homem que contou minha vida toda. Ele só pode ser o Messias. Ela não está dizendo assim, achei uma igreja tão bonita, confortável. Ela falou, achei um homem. A mensagem é Cristo. O centro de tudo que nós fazemos é Cristo. Os apóstolos aprenderam isso. E é por isso que eles anunciam Cristo. A nossa comunicação expande à medida que nós somos centrados em Cristo, trazendo glória a Ele e não a nós mesmos. Ninguém pode roubar a glória de Deus. E é assim que nós devemos fazer. Quer expandir sua capacidade de comunicação? Ore a Deus. Senhor, faz de mim um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito. Fale cheio do Espírito. E falar cheio do Espírito não é falar em língua estranha não, viu? É falar em língua comunicável, clara e usado por Deus. Foi assim que eles fizeram. Peça a Deus para falar de maneira educada, bem educada e argumentativa. Você é um crente no Senhor. Deus lhe dá capacidade para isso. Eu sou embolado, pastor, sou ruim das palavras. Vai melhorar. E a cada dia vai se aperfeiçoar. E daqui a uns dias a gente vai falar, rapaz, parece que andou com Jesus. Esse rapaz não era um iletrado e inculto? Como é que está falando desse jeito? Não foi isso que aconteceu aqui? Isso também pode acontecer com você. Hoje você fala, não, pastor, eu sou ruim com as palavras, eu tenho muito jeito com as palavras. Então você vai ter jeito com as palavras. Porque quem anda com Jesus, arruma jeito com as palavras. E começa a transmitir a mensagem, falar sempre de Jesus Cristo. Uma vida centrada em Cristo. Se ele vai falar alguma coisa, ele vai falar de Cristo. Uma vida cristocêntrica. Meus irmãos, para concluir, esses homens fizeram tudo isso mesmo diante de ameaças, mesmo diante de homens querendo impedi-los de comunicar, dizendo, não falem mais. Ele disse, não, meu amigo, eu estou num nível aqui agora que é só expandindo. A gente não recua mais. Nós botamos a mão no arado e nós não olhamos mais para trás. Absolutamente eu digo, não falem, nem ensinem em nome de Jesus. Julgar isso é justo, ouvir isso aí, não precisa gritar, calma. Você acha que é correto ouvir isso aí de vocês? Você está vendo que o benefício que o homem foi feito? Nós não vamos deixar de falar de Jesus. Se quiserem fazer alguma coisa com nós, pode fazer. E os apóstolos vão sofrer depois, porque depois, em outra ocasião, eles vão ser presos, vão ser açoitados, mas não vão parar de comunicar. O evangelho vai continuar expandindo. E até mesmo na morte, o apóstolo Paulo vai, inclusive, ao comunicar o evangelho, por causa da comunicação do evangelho,
ele vai ser preso. Mas não botaram uma mordaça na boca nem nos dedos. Então ele escreve e ele fala, mesmo preso. E chega uma hora que vão botar ele ali, ó, a cabecinha aqui, e vão decapitar ele. E sua voz ainda vai continuar sendo ouvida. Quem vive pela fé, sua voz continua e fala até hoje, como Abel. Meus irmãos, Deus nos chamou para sermos comunicadores da mensagem santa. Isso não tem barreira que segure. Porque não é você, dê um jeito de levar. Não. É a mensagem do Senhor, é a palavra de Deus que nós estamos levando. Então é Deus operando em nós, através de nós, e sendo nós apenas um instrumento dele. E vidas sendo salvas, gente sendo alcançada, do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Aqui, na nossa cidade em Canoas, ou nas outras cidades do interior. Seja onde nós estivermos, peçamos a Deus que nos dê a graça de comunicarmos o Evangelho de forma ousada, intrépida, no poder do Espírito, com educação, centrados em Jesus Cristo. Como eu disse no início, existem hoje cerca de 500 cabos submarinos estabelecendo comunicação no mundo. Comunicação financeira, investimentos são feitos, inclusive, para que isso não pare, jamais. Eu achei interessante essas informações, mas agora eu quero saber da nossa comunicação do Evangelho. Muito investimento é feito para que a comunicação da internet aconteça no mundo. Mas o que você está fazendo para comunicar melhor o Evangelho de Jesus Cristo? O que você, crente, está disposto a fazer para levar a palavra de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor? Para que aqueles que nunca ouviram possam dizer aleluia de verdade. Para que as pessoas possam adorar ao Cordeiro e conhecer a razão da vida, assim como nós sabemos. Nosso maior desafio é vencer as barreiras que estão dentro de nós. Quem anda com Jesus, vence essas barreiras. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quem anda com Jesus tem uma comunicação eficiente. Quem anda com Jesus vence as barreiras culturais e transculturais pela proclamação do Evangelho. Quem anda com Jesus vai ser admirado até pelos inimigos, pela mensagem que vai ser anunciada. Quem anda com Jesus não retrocede mais, só avança, mesmo debaixo de ameaças, mas ele continua fazendo, caminhando, triunfante para a glória de Deus. Que as pessoas nos vejam e nos digam, você tem andado com Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Antes da